Sabe quando você sai de uma sessão com a cabeça cheia, tentando entender o que acabou de acontecer e se pergunta, será que eu escutei direito? Pois é. Muitas vezes o problema não está na escuta, está no jeito como a gente se coloca diante dela. Eu quero falar para vocês sobre 5 erros mais comuns na escuta clínica, mas eu vou te dar também um acerto. Esse acerto muda tudo. Então, vamos lá. Erro 1. Escutar para responder e não para compreender. É aquele momento em que o paciente fala algo forte. E enquanto ele ainda está dizendo, você está pensando, o que eu vou devolver para ele? O paciente diz, eu acho que ninguém se importa comigo. E você já pensa em falar em repetição, de demanda, de amor. Mas, às vezes, e muitas vezes, o que o paciente precisava era apenas de um espaço para poder falar. E não de uma resposta pronta de ninguém. Segundo erro. Aplicar a teoria antes de ouvir o caso. É quando o paciente ele mal começa a falar e a gente já identifica, isso é histeria, não, isso é narcisismo, é uma recusa. E nesse ponto a escuta fecha, porque a teoria ela vem antes da experiência. A teoria é como se fosse uma bússola, ele não é um mapa, ela aponta um norte, mas quem vai desenhar o caminho é o paciente. Ele que traz o tema e a gente vai trabalhando naquilo que ele trouxe. Erro 3. Procurar o sentido certo. O paciente ele diz, estou cansado de todo mundo depender de mim. E você já pensa, será que é culpa? Será que é controle? Será que é uma repetição do pai ou da mãe? Mas talvez naquele momento, o mais importante não é entender por que ele sente isso, mas como ele vive isso. Observar o tom, o corpo, o olhar cansado. O sentido ele não está nas palavras, mas no modo como ele fala, como ele encarna esse discurso. 4 erros. Falar para aliviar o próprio incômodo. Sabe, aquele silêncio que parece que não acaba nunca? O paciente quieto, você tentando adivinhar se ele está bravo, entediado, triste. E aí você fala só para não sentir o peso do silêncio. Isso acontece com todo mundo, fica tranquilo, tá? Mas muitas vezes o que o paciente precisa mesmo é um espaço sem palavras, aquele momento. Porque o silêncio ele tem uma fala também. O silêncio é uma linguagem. E o problema é quando a gente não aguenta escutar. Então, às vezes, não tem a ver com o teu paciente, tem a ver com você mesmo. 5º e último erro. Confundir silêncio com passividade. Já aconteceu de você ficar quieto, achando que não fez nada, e o paciente depois ele vem e diz, aquele dia que você ficou em silêncio, eu percebi algo em mim. Porque quando o silêncio ele é vivo, ele é real, ele cria esse movimento interno no paciente. Mas quando você tem medo de errar, de não saber o que dizer, o que é que vai acontecer? Você transmite para ele e corta esse contato. Porque o silêncio certo, ele vai sustentar a análise. E o silêncio com medo, ele paralisa. E o teu paciente vai sentir isso. Mas eu vou trazer aqui você um acerto. Para que você possa sim, saber o que você está fazendo. Basta de falar de erros. Então, um acerto que você vai fazer a partir de agora. Escutar com presença e direção. Presença é estar ali inteiro, sentindo o que acontece dentro e fora da fala. Ter uma direção é ter uma bússola, um caminho, uma estratégia. Você vai saber o que tem que observar, o que sustentar, o que ainda não é hora de tocar. É quando o analista confia no tempo do processo e não tem pressa de entender. Eu sempre digo, na análise, nós não temos pressa. Então, eu quero trazer um desafio para você. E o desafio vai ser o seguinte. Na próxima sessão, você vai escutar menos com a cabeça e mais com o corpo. Você vai se perceber e perceber o paciente. Percebam no discurso que atravessa o que ele te faz sentir, o que muda no ar da sala quando esse paciente fala. Porque é aí, nesse espaço invisível entre o dito e o sentido, que a escuta vai realmente se tornar uma escuta clínica. Escreva aqui para mim se você vai fazer esse desafio. Eu quero saber disso. Um beijo e tchau, tchau.